Mais uma vez, eu abro a nossa página de estudo cumprimentando você. Parabéns por estar aqui. Parabéns por haver escolhido, em um dia de 24 horas, um momento para alimentar o espírito. Eu não estou Para buscarmos conseguindo compreender um abrir o pouquinho teu. mais daquilo que Jesus já ensinara há mais de 2000 anos. De que somos algo mais, além do imediatismo da matéria, à qual nos acostumamos tanto. E então é necessário encontrar algum tempo, todos os dias, para alimentarmos o espírito. Então eu te cumprimento por isso. Você escolheu estar aqui. Poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Confesso com sinceridade, que alegria nós nos reunirmos mais uma vez em torno de mais uma página do Evangelho de Jesus. Porque é o Espírito que vai prosseguir a marcha. A nossa tarefa no plano físico é finita. Porém, a nossa marcha rumo ao progresso é uma sucessão de experiências, de ir e vir. E o tema proposto para o nosso estudo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho de Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos abordar um trecho trazido pelo evangelista João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E eu convido você para mergulharmos juntos e refletirmos juntos na beleza dessas instruções que ele nos trouxe. E que vem a doutrina espírita 19 séculos depois ampliar o nosso olhar e o nosso entendimento para que aproveitemos melhor os nossos passos enquanto estamos a caminho, a fim de que façamos por merecer galgar novos e melhores degraus, posições na escala evolutiva. Então, este capítulo, intitulado Há muitas moradas na casa do meu pai, tem o seguinte apontamento: crede em Deus. E então eu te convido agora, vem comigo, que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim, disse o mestre. Isso foi anotado. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então Jesus faz um dos mais belos convites entre tantos outros. Mas ele diz: eu irei preparar o lugar, a fim de que lá onde eu estiver, lá estejais também. Então, muitas vezes, ou ainda por outra, muitas pessoas se apegam à letra fria, esquecendo-se desta amplitude imensa do que ele nos traz em seus ensinamentos. Porque Jesus volta para nós na forma destas instruções extraordinárias, explicadas com riqueza de detalhes pela doutrina espírita, de que há vida além desta vida. Ele dá o seu testemunho quando deixa o corpo e retorna para conversar
com diversas pessoas. E o que fazer? É buscar trabalhar enquanto estamos aqui a caminho, fazer o nosso melhor para conquistar esse lugar referido por ele. Porque aqui estamos de passagem. Ele diz: há muitas moradas na casa do Pai, e aí eu acrescento para o nosso entendimento, cada uma delas apropriada àquilo que nós fizemos por merecer. Aqui, mas ali, em melhores condições, de acordo com o nosso empenho, com a nossa dedicação, porque Deus é justo e bom. Deus não erra. Deus não castiga. Deus dá a cada um aquilo que cada um fez por merecer. Então a casa do Pai é o todo o universo. Essa imensidão de planetas. Então onde estão essas diferentes moradas? Onde? Nos diferentes mundos que circulam no espaço infinito. Eu já comentei em uma outra ocasião, estou trazendo novamente uma ilustração que eu sugiro àqueles que quiserem ter uma visão mais materializada, digamos assim, da instrução. No livro Cidade no Além, tem lá uma ilustração de uma colônia espiritual que, para a nossa para o nosso entendimento, situa-se na região do Rio de Janeiro em uma determinada posição no espaço, chamada de terceira esfera. Então, e estas outras colônias? Tudo o que nós sabemos são relatos dos espíritos. Esse relato do livrinho Cidade no Além foi a visão de uma médium, relatada ao Chico. E com o aval do Chico foi publicada este desenho. Que, se alguém quiser mais detalhes, está no livrinho. É um livrete, na verdade, Cidade no Além. Muito bacaninha, ilustrativo. Então, André Luiz, nas suas obras, fala das colônias espirituais, dos hospitais, das tarefas, dos inúmeros trabalhos. Então, é o que nos é dado saber dentro desta visão mais próxima da nossa realidade. Daí a importância de nós conhecermos, com riqueza de detalhes, toda aquela reportagem trazida pelo espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, e conhecer a obra, que são inúmeras. A começar pelo livro Nosso Lar, que deu origem a um filme. Pois os mensageiros missionários da luz no mundo maior, libertação, segue, são mais de 15 obras, e que eu recomendo fortemente, fortemente. De modo que quando nós deixamos a nossa atividade aqui no mundo material, quando perece os órgãos ou o corpo material, o espírito se levanta e continua a sua caminhada e vai para uma dessas colônias. E ali é recebido, vai descansar, adormecido, enfim, tratado, orientado, medicado, até chegar o momento de ser matriculado numa frente de trabalho. Quem assistiu ao filme Nosso Lar tem lá uma pálida ideia do que acontece com o André Luiz. Porque ele fora médico aqui, queria ser médico lá. E quando nós fomos doutores aqui, quando chegamos lá, somos apenas aprendizes. Porque a densidade da energia é outra. O nosso jeito de trabalhar aqui não serve lá, nós temos que aprender outras técnicas. De modo que esse intervalo em que nós ficamos entre a última encarnação, até que chegar o momento da próxima encarnação, esse intervalo nós chamamos de erraticidade. É onde nós vamos fazer o aprendizado do outro lado da vida. Mas e aonde é que a gente fica nesse intervalo? Nas diferentes moradas dos diferentes mundos.
Então, o André Luiz fala em colônias, hospitais, enfermarias, câmaras de retificação, onde ficam aquelas criaturas que enveredaram pelo caminho do crime, do vício, do desregramento, e aí acordam do outro lado, chegam do outro lado revoltados, muitos em condições lastimáveis, nem de reconhecimento da própria individualidade, vão para as câmaras de retificação e nem por isso são abandonados. Ali tem todo um trabalho de cuidados, de direcionamento de energia, conforme relata o espírito André Luiz em suas obras. Então, é bom saber, não é? Desta página de João, que há muitas moradas na casa do Pai, é bom saber. Porque eu posso não querer me preparar para isso, não tem importância. Mas a lei não vai mudar só porque eu não acredito nisso. Quantas criaturas nós já atendemos nas reuniões mediúnicas? Bravas com Deus, desapontadas. Eu nunca acreditei nisso. E agora tem que acreditar. Então, existem diferentes categorias de mundo de acordo com as condições das criaturas, é que vamos sendo encaminhados para elas. Os mundos têm condições muito diferentes uns dos outros. Alguns são inferiores ao nível em que nós estamos aqui, tanto moral quanto fisicamente. Outros estão no mesmo nível, no mesmo grau nosso, e nós conhecemos bem como são os interesses em um mundo de provas e expiações, o apego às questões materiais. Nós sofremos muito ainda com todo o conhecimento teórico que nós possuímos. É um exercício danado de ser feito, mas precisa ser feito, porque em algum momento nada disso vai servir mais. Agora, é claro, enquanto estamos aqui, devemos fazer o nosso melhor para que a alma encarnada nesse instrumento colha, tire o melhor proveito. E tem os mundos superiores, que são superiores em todos os aspectos, tanto moral quanto fisicamente. No nível inferior e naquele nível igual ao nosso, que nós conhecemos bem, há o predomínio das paixões. A progressão moral é quase nula. Na medida em que vão se desenvolvendo a vida moral, aí vai diminuindo a influência da matéria. Então, nos mundos avançados, já é diferente, a influência é toda espiritual. Agora, entre os inferiores e os avançados, tem os intermediários, que são. Ali existe uma alternância, uma mistura entre o bem e o mal. Agora, dá para eu fazer uma classificação absoluta desses mundos? Não. Pelo menos até o momento, nos nossos assentamentos, a gente não tem essa classificação absoluta. Agora, é possível fazer uma classificação quanto às suas diferenças mais acentuadas, conforme nós encontramos neste capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, lá nos mundos primitivos estão os espíritos nas suas primeiras encarnações. Nos mundos de expiações e provas, o nosso aqui, o mal ainda predomina. O mal não só predomina, como é barulhento. Muitas vezes é como se não houvesse o bem. O bem existe, mas não é tão barulhento quanto o mal. As dores, as angústias, as misérias, eles ainda permeiam a vida nos mundos de provas e expiações como o nosso. E o mundo de regeneração? Lá já é uma condição melhorada quando comparada com a Terra, mas ainda há contas a pagar. Ainda há o que expiar, que nós estudamos aqui outro dia, que são aquelas contas que carregamos ainda de outras encarnações. Então, são expiações, são aflições que nós não demos causa agora, mas demos causa em um outro tempo e precisamos pagar a conta para que o espírito possa evoluir. Só que lá no mundo de regeneração nós encontramos força para fazer esse trabalho sem se revoltar, sem blasfemar. E nos mundos felizes? Porque é para lá que nós vamos, na medida em que nós nos dedicarmos nesse esforço, nesse empenho a cada encarnação, a cada reencarnação. Cumprindo bem a nossa tarefa, nós vamos adquirindo créditos para galgar
postos mundos mais elevados. Lá, nos mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal. É diferente dessa situação que a gente conhece aqui. E os mundos celestes, onde estão, ou divinos, os espíritos puros, onde o bem reina por inteiro, onde existe um interesse natural em contribuir para auxiliar o outro. O bem reina completamente. Não vou dizer que é uma preocupação, porque não é uma preocupação. É uma atividade natural de importar-se com o outro, que é o que Deus faz para conosco. O sol e a chuva têm o seu ciclo natural independentemente das nossas vontades, independentemente dos bons e dos maus. Deus provê a todos. Assim é lá nos mundos celestes, onde os espíritos têm a sua atividade natural a importar-se com os demais. Agora, esses estágios dos mundos inferiores de regeneração, até chegar nos mundos celestes, são estações, são como estações. Esses diferentes graus evolutivos de mundos, eles servem de estações para os espíritos estagiarem de acordo com o grau evolutivo em que se encontram. Na medida que vão evoluindo e chega no grau máximo, naquele mundo onde ele está, ele já pode fazer por merecer morar, habitar em um mundo mais evoluído. Sentem-se recompensados quando já podem ir para um mundo mais evoluído. Eu já citei aqui, estou trazendo hoje outra vez, porque considero que é uma leitura muito enriquecedora, um romance ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Chama-se Renúncia. Quem não leu, leia. Tem lá o caso de uma personagem, a Alcione, em que sofria bastante diante dos desafios que a vida lhe apresentava. Quando sentia que as suas forças iam lhe faltar, orava e se recompunha. Quando estava prestes a concluir aquele desafio, novo desafio se apresentava e ela renovava o seu pedido a Deus. E assim outras situações se sucederam. E assim ela conclui a sua passagem por aqui, sem jamais fraquejar. Chega do outro lado da vida, no mundo espiritual, vencedora. Após determinado período, trabalhando, estudando e preparando-se para novas tarefas, agora como espírito liberto da matéria, ela fica sabendo que ela já poderia ir para um outro escalão sem a necessidade de voltar a encarnar na Terra. E ela pede ao orientador espiritual para reencarnar na Terra. E ele diz a ela, mas você já tem créditos para subir um degrau. E ela disse, mas eu desejo reencarnar para trabalhar e ajudar meus amores que fraquejaram ao longo da estrada do caminho. E pede para voltar. E o orientador disse, você vai ser tentada. E ela disse, mas eu hei de vencer, deixe-me ir. E o orientador alerta novamente, e ela disse, estou preparada. Então, mesmo os espíritos que já são credores de galgar um degrau por amor, vêm para trabalhar em favor dos seus amores. Uma atitude de amor, um exemplo de amar. Então, por que que aqui na Terra, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, um planeta de provas e expiação, por que nos espanta encontrar aqui tanta maldade? Por que será? Tantas paixões, misérias, enfermidades de toda sorte. Por quê? Em virtude da situação, ou seja, essa situação material e moral do planeta, ela é decorrente, ou seja, é reflexo da natureza dos seus moradores.
dos seus habitantes. Ou seja, ainda estamos em um nível muito inferiorizado. E nós exalamos essa energia tóxica que, no seu todo, gera este reflexo. Vou dar um exemplo. Imagine uma visita a um hospital. Amanhã, vamos visitar um hospital. Não, Agrício, nós não vamos porque agora nós estamos em tempos de pandemia. Então vamos lembrar, há um ano e meio atrás não tinha nenhuma pandemia. Nós fomos visitar um hospital. O que é que você encontra lá no hospital? Excluindo os trabalhadores saudáveis. O que você encontra lá? Hum? Doentes, ali internados. Entende agora porque a terra tem tantas aflições? Porque ali estão doentes e estropiados da alma que exteriorizam, verbalizam e se comportam de forma inadequada e infeliz, como toda causa tem um efeito. Quando nós adotamos comportamentos infelizes, nós produzimos efeitos infelizes. Por isso que quando uma criatura realiza o mal, são consequências dolorosas. O que ela não sabe é que quando ela provoca uma dor no outro, ela vai sofrer as consequências. Muitos desencarnados que nos ouvem não acreditam nisso, mesmo lá no trabalho da reunião mediúnica, na doutrinação, durante a doutrinação. Então, é como um grande hospital. Aqui estamos nós, enfermos da alma, e veio Jesus para orientar como medicar essas enfermidades. Então, não se envia a um hospital pessoas saudáveis, nem a uma prisão pessoas de bem. Não. Quando um doente foi a um hospital, em que momento ele vai deixar o hospital? Quando ele estiver curado. E o infrator que foi flagrado e recolhido e colocado na prisão, quando ele deixará a prisão? Quando ele houver quitado o seu débito perante a lei dos homens. Assim o homem deixará a terra quando tiver sido curado das enfermidades morais que a sua alma ainda carrega. Então, o que é que eu tenho que tratar? O que é que Jesus nos pediu para prestarmos atenção e exercitarmos? Que enfermidades morais são essas? Essas enfermidades morais, uma vez curadas, elas nos darão o crédito para merecer habitar um lugar melhor. Chegar numa colônia espiritual do outro lado e reconhecer amigos, entes queridos, ao invés de ir para uma câmara de retificação, pela rebeldia, como acontece com muitos. Então, que enfermidades são essas que nós devemos trabalhar para curar? Nós conhecemos boa parte delas. Alguém já pensou aí alguma delas? Uma que começa com a letra O e termina com a letra O também. Orgulho, egoísmo, apego, posse, impaciência, intolerância, desrespeito, desobediência, arrogância, abuso, inveja, ciúme, maledicência, julgamento. Nós estamos sofrendo, para não falar de outros países, vamos falar do nosso país. Em momento de pandemia, nós estamos passando um momento grave por uma questão de desrespeito e desobediência. Quantas notícias têm chegado a nós, sobretudo nos finais de semana, de desobediência e desrespeito a um protocolo sanitário que, se todos obedecessem, talvez não precisássemos fechar nada. Então, é responsabilidade nossa, como foi dito na abertura deste estudo pelo nosso companheiro Donizete.
Nós que já detemos o conhecimento espírita, temos uma responsabilidade de atuar em nosso favor e em favor do outro, que é o que Jesus propõe, isso é amar. Mas vemos a grande massa desrespeitando e desobedecendo, como se fosse uma virtude, e não é. Então, qual é o remédio, meus irmãos e irmãs, proposto por Jesus para curar essas enfermidades? Exercitar a lei de amor. Isto é igual, numa palavra, amar, que é importar-se com o outro. E quando é que nós vamos merecer, como Alcione naquele relato de Emmanuel no livro Renúncia, merecer já ir para um outro patamar, quando aprendermos a amar. Disse-me um amigo espiritual certa ocasião, isso me marcou muito, quando aprendermos a amar, já poderemos nos mudar de mundo para um mundo melhor. Então, entre os mundos inferiores e os superiores, há aqueles escalões, é uma gradação. Por quê? Por conta dessa gradação que existe entre nós. Do aproveitamento, do mau aproveitamento, do não aproveitamento, das desobediências, que foram acontecendo ao longo dos milênios. Por isso existe essa infinidade de graus evolutivos. Então, nos mundos superiores, já não há. Nós falamos dos inferiores, agora eu vou falar dos superiores. Lá já não há reconhecem em si, nos mundos superiores, já não reconhecem em si aquele estágio de inferioridade do primitivo. Assim como nós, hoje, nós não nos lembramos do nosso estágio de vida quando éramos embrião, ou talvez dos nossos primeiros dias de vida aqui na Terra. Por quê? Porque nós começamos a dar curso aos novos compromissos e responsabilidades que vão chegando. Daí veio Jesus para orientar o que fazer de forma adequada para aproveitarmos bem a nossa passagem por aqui. Lá nos mundos superiores, as condições moral e material são bem diferentes daquelas que conhecemos aqui na Terra. Vamos ver algumas diferenças. O corpo lá é mais leve, mais saudável. Tudo que a gente quer, né? Corpo mais saudável. A locomoção, muito mais suave, livre das dificuldades da matéria grosseira. Carrega os traços do seu progresso. Luzes no peito, na cabeça. E nós, neste quesito aqui, já tivemos muitos testemunhos em reuniões mediúnicas, em que após acolher um espírito em sofrimento, e após ele, o assistido, aceitar o acolhimento e uma nova orientação, um novo jeito de comportar-se dali para frente, descerram-se uma venda de seus olhos, ou seja, ampliada a sua visão, e ele visualiza o seu benfeitor ali à sua frente. Invariavelmente um ente querido da vida anterior ou de outras vidas. E eles todos, unânime a descrição, muitos se emocionam e choram ao ver luzes saindo do peito de um ente querido que ali está para recebê-lo. Porque é o que acontece na medida em que nós vamos nos desmaterializando, dando menos importância para a matéria e dando mais importância para as coisas do espírito, para as coisas de Deus. Lá nos mundos superiores, a morte não tem nada de horrorosa, dessa coisa horrorosa da decomposição. Ela é considerada apenas uma transformação, pela certeza de que tem amanhã, pela certeza do futuro. É muito diferente o entendimento. Não existe a ambição de um dominar o outro, querer ser melhor do que o outro. Não há privilégio, prevalece a superioridade moral e a inteligência, o importar-se com o outro. E aqui eu quero deixar uma dica para nós, que estamos encarnados no aqui e agora, em meio a tudo isso, nós já podemos fazer mais e melhor? Dica número 1. Vou deixar 3. Essa é a primeira. A ser praticada por aqui, por agora, enquanto nós estamos aqui. Cuidado com as discussões.
Quando houver divergências de ponto de vista e o outro fizer questão de falar mais alto, deixe-o falar mais alto. Porque se erguer a voz e gritar para encobrir a voz do outro, você acabou de perder a razão. Então, Joana de Ângeles diz assim: a razão dispensa a gritaria. Se você está com a razão, escute, deixe o outro gritar. Para treinar. Levar para o travesseiro também. Lá a autoridade, lá nos mundos superiores, é sempre respeitada, exercida com justiça. Lá o homem busca elevar-se acima de si mesmo, nunca acima dos outros. Aí vem a dica número 2. Eu vejo muitas criaturas sofrendo horrores porque ficam se comparando com outras pessoas. Olha que dica extraordinária, trazida pelos benfeitores. Elevar-se acima de si mesmo. Então, compare-se você com você mesmo, nunca com os outros. Onde eu estava há 10 anos atrás, como era o meu comportamento, como é 10 anos depois de estudo e de trabalho na doutrina espírita. E você vai ficar feliz. Você olha para trás e vê um trecho do caminho percorrido e fica feliz que você já libertou-se de alguns amarras que te faziam mal. Então, evite comparar-se com os outros. Lá, nos mundos superiores, a busca é por alcançar o nível mais elevado, que é onde estão os espíritos puros. E uma saudável e nobre ambição, querer se melhorar, não é? Fazer sempre mais e melhor para aperfeiçoar-se. Isso é bom. Ambição é bom. O que não presta é a ganância, meus irmãos e irmãs. Então, o que é que nós vemos na Terra? Na Terra acontecem algumas coisas, mas não é porque Deus é injusto ou ruim, não. É por uma necessidade nossa na condição evolutiva em que nós nos encontramos. Exemplo, aqui na Terra nós precisamos do mal ainda, para a gente poder sentir o bem. Ainda precisamos da noite para aprender a admirar a luz. Ainda precisamos da doença para apreciar a riqueza que é a saúde em nossas vidas. Então, para que se permitir desregramentos de toda sorte se vai comprometer a nossa grande riqueza que é a saúde? Então, a doença é para que a gente possa fazer esse paralelo. Nos mundos superiores não há necessidade desses contrastes que acabei de citar. Não há. A alma cultiva a serenidade. Já é bem menos afetada pela matéria. Na Terra, o homem é muito engenhoso para pintar aqueles quadros tormentosos, horríveis do inferno, não é? Por que ele não consegue pintar os gozos celestes? Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. A criatura pinta aquelas coisas que ainda espelham ou refletem a sua inferioridade. Então, o que fazer para habitar mundos superiores? O que eu tenho que fazer? Hã? O que eu tenho que fazer? Irmãos e irmãs, não existe privilégio, não existe jeitinho brasileiro diante das leis divinas. Deus é justo. Então, qual é a saída? Conquistar, fazer por merecer essas bênçãos. Sabe como? Através do trabalho na obra do bem. E isso não é filiar-se a alguma grande obra, é no trato, como eu disse ainda há pouco, num diálogo, numa discussão de pontos de vista que foram feitos para ser respeitados. É no dia a dia, nosso comportamento contribuir para que nós nos tornemos pessoas melhores. E aí, chegar o mais rápido a merecer um plano melhor ou arrastar encarnação após encarnação em um planeta de provas e expiações. Qual é a melhor escolha? Então, aquelas criaturas que se rebelam, que se revoltam e que não quer saber de obediência e respeito à lei maior, vão continuar reencarnando no mundo de provas e expiações e tendo reencarnações sofridas.
e avaliam isso como um castigo que eles mesmos deram causa pela sua rebeldia, enquanto aqueles que trabalharam para se melhorar, ajudando, trabalhando para contribuir com o outro, vão construindo créditos para encurtar, para diminuir a necessidade de voltar ao planeta de provas e expiações. Eu me recordo, nas nossas reuniões mediúnicas, nós já atendemos espíritos que nos informaram estarem naquele nível de aflição atroz há séculos, por não aceitarem a proposta da renovação. E aí chega um dia em que ele é acolhido, e se não aceitar uma nova reencarnação, ele vem compulsório, porque é necessário passar por essas experiências, domar o topete do orgulho para adquirir créditos, para merecer vida melhor. Então a Terra é um mundo de provas e expiações, sim, mas não onde estão aqui espíritos primitivos de suas primeiras encarnações. Não. Pela inteligência dos seus habitantes, vê-se que não é um mundo primitivo. Muitas criaturas carregam suas virtudes e carregam também os seus vícios, o que denota que, mostra que já tivemos outras vivências. Não, não é a nossa primeira encarnação. Então aqui estamos para espiar, pagar débitos adquiridos outrora e adquirir o mérito para irmos para mundos mais felizes num determinado momento, se continuarmos fazendo bem a parte que nos cabe realizar. Então, quando que isso vai acontecer? Quando aprendermos a amar, lembra? Portar-se com o outro. Então, nem todos estamos aqui em expiação. Muitos daqueles que são chamados selvagens são espíritos ainda lá na infância moral, que vêm para a Terra para serem educados, se desenvolverem em contato com os mais avançados, e assim o progresso vai acontecendo, naturalmente, até adquirirem o seu aperfeiçoamento intelectual. E assim a lei do progresso vai acontecendo. E a Terra vai servindo de exílio para os espíritos rebeldes, que vêm de outros planetas, onde desobedeceram a lei de Deus, cuja finalidade é evoluir através do trabalho, da luta contra a perversidade. E também submeter-se à inclemência da natureza. Frio, calor, fome, tufão, furacão, tsunami, terremoto, pandemias. Isso é uma forma de burilamento. E a dica 3 que eu quero deixar é a leitura do livro A Caminho da Luz. Fomos todos feitos para galgar esta estrada de ascensão. Só que o trabalho que há por fazer é nosso, não é dos outros. É a cada um segundo suas obras. Assim ensinou Jesus. E tem uma anotação que eu gosto muito neste capítulo, eu quero aqui compartilhar conosco. Diz assim: entre as estrelas que brilham no firmamento estão mundos como a terra, de provas e expiações. Há também mundos mais miseráveis, e também há mundos melhores, como os mundos de regeneração. Lá nos mundos de regeneração, a alma é dotada de livre-arbítrio e da faculdade de fazer o bem. Uns prosperam, outros sucumbem. E assim, de encarnação em encarnação, vão se aperfeiçoando até merecer mundos melhores. Como nós temos livre-arbítrio, aproveitar bem cada oportunidade é uma escolha, não é? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, ou seja, é um estágio intermediário. Lá, o aperfeiçoamento proporciona calma e repouso. Lá, nos mundos de regeneração, ainda se está sujeito às leis da matéria, porém, já se está livre das paixões desordenadas, do orgulho, esta chaga terrível, e da inveja, e do ódio. Lá nos mundos de regeneração, de acordo com os relatos trazidos pelos benfeitores espirituais. Nos mundos regeneradores, a felicidade ainda não é perfeita, e as provas são muito mais suaves. Agora, existe o risco
de, em não obedecendo às leis de Deus lá nos mundos de regeneração, serem banidos para o degrau de baixo, que é onde nós estamos, de provas e expiações. Quando comparados à Terra, são mundos muito mais felizes. O progresso é uma lei natural, todos os seres da criação estarão submetidos a essa lei. Agora, não tem moleza, minha gente, tem trabalho. A cada um de nós. Então, quando houver uma dificuldade, neste momento da nossa existência, da nossa caminhada evolutiva, neste planeta de provas e expiações, diante de uma dificuldade, lute, persevere, vá em frente, jamais desanime. É tão triste quando eu ouço alguém dizer, desanimei, vou desanimar, mas quer colher um benefício. Então, não desanime, isto é da lei. Nós temos que efetuar o cultivo, efetuar o preparo, o plantio e o cultivo. O fruto é o último que vem. Então, vai desistir por quê? Então, faça o que deve ser feito para merecer o crédito do empenho, do esforço, da dedicação, colher alegria, prazer, satisfação, numa palavra, felicidade, que é o fruto que se colhe, do fruto que se semeia, em seu favor ou em favor de outrem. E assim garantir subir mais um degrauzinho na direção de um mundo melhor. Tá, e agora? Estamos no mundo de provas e expiações. Vamos refletir juntos? Eu me recordo de uma historinha, de um texto que circulava nos antigamente, no e-mail, depois veio aí as outras redes sociais, e muitos de nós já vimos. E é até bom isso, porque agora nós estamos diante de um momento novo para nós fazermos uma reflexão juntos, tomando como base esta historinha ou esta metáfora e trazer para a vida real, que é a lição da borboleta. Lembram-se? Nós já estudamos alguns anos atrás esta liçãozinha. Então conta a historinha de que um homem caminhava ali entre algumas plantas e observou naquele caminho um casulo que se movimentava. E ali ele se deparou com aquela movimentação. E ali ele sentou-se e ficou a observar aquela obra da natureza. E ele observou um pequeno orifício naquele casulo. Era a borboletinha que havia lá dentro, a lagarta que se transformara em borboleta, e agora era a hora de sair do casulo. Só que havia um orifício pequenininho e ela mal punha um pedacinho da sua carinha. E ele passou algumas horas a observar toda aquela movimentação. E aquele furo não aumentava de tamanho. Num dado momento, ela parou de se mexer lá dentro do casulo, o casulo ficou quietinho. Como já fazia muito tempo que ele observava aquele esforço, e agora parecia que ela havia perdido as suas forças, parecia a ele, o observador. Ele decide, então, com uma tesoura, dar uma mãozinha àquela borboleta. E ele vai lá e abre aquele orifício para facilitar a sua passagem. E então ela passa pelo orifício com facilidade. E aí ele aumenta a sua expectativa de vê-la saindo do casulo agora, abrir as suas asas, o que não aconteceu. Ela saíra murcha, com todas as suas asas coladas. Mal sabia ele que aquele trabalho que ela estava fazendo fazia parte da distribuição do líquido que ainda estava dentro do casulo, a ser espalhado pela musculatura de suas asas, para que, recobrando forças, ela pudesse abrir aquele buraco, fortalecer a sua musculatura e então ganhar asas e ganhar o mundo. E aquele voo que ele queria apreciar não aconteceu. E ela tornara-se aleijada e a rastejar para o resto da vida. Então, aquilo que parecia uma ajuda, ofertando-lhe uma facilidade, comprometera-lhe a existência. De modo que, trazendo para as nossas vidas, para a vida real, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, sejam enfermidades, dificuldades materiais, relacionamento, compreensões, incompreensões, seja o que for,
Busquemos primeiramente em Deus a oração, a força para nos nutrir, para fortalecer a musculatura da alma, a fim de que encontremos o ânimo para fortalecer a musculatura do físico, para não se entregar ao desânimo. De modo que aquelas dificuldades que se nos apresentam ao longo do caminho fazem parte daquilo de que necessitemos para alçar voo. Então, se nós estamos pedindo a Deus, e Deus, as coisas que nós estamos pedindo, Deus não nos está dando, não é porque Ele não nos está auxiliando, Ele está dando de que necessitamos. Quando nós pedimos em oração, Ele nos dá força para darmos mais um passo, para caminhar mais um pouquinho. Então, lute, persevere, vá em frente, nunca desanime. Afinal, há outras moradas a colar na casa do Pai, mas nós precisamos vencer bem os nossos obstáculos. Porque se nós não nos permitirmos nos desanimar, não nos credenciaremos para adentrar a colar. Diz o Evangelho: quando tudo estiver muito difícil, dê mais um passo, mais umzinho só. Porque talvez estava faltando só meio passo. Isto é um exercício da fé, da certeza de que existe amanhã. Então agora você já sabe o que fazer. E eu te convido para um exercício muito simples depois desta reflexão. Complete esta frase comigo. Você já sabe o que fazer. Portanto, quando souber o que fazer, faça. Vamos de novo? Quando souber o que fazer, faça. Foi Jesus quem ensinou o que fazer. Agora nós já sabemos. Então, quando souber o que fazer, faça. Exercite todos os dias pequenas atitudes que vão contribuir muito com o bem-estar do outro. Isso é amar. Se algum dia sentir dúvida, faça o bem. E tenha certeza de que está fazendo a coisa certa. Jesus nos abençoe a todos.